E aí, galera, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Tchelo Emerson aqui, começamos mais um vídeo do canal Metal Musicast, mais uma vez com meu amigo Thiago Raul Mauro. Fala, Thiagão, tudo em paz com você? Seja muito bem-vindo. Fala, Chelos, muito bem-vindo aqui no canal novamente, pessoal do Metal Musicast. Feliz de estar aqui falando sobre uma banda que eu sou muito fã e eu acho que deveria ser muito mais reconhecida aqui no Brasil do que é. Ela é reconhecida, mas deveria ser muito mais. E no Brasil e no mundo, talvez a gente já vai falar sobre isso. Antes eu peço que vocês inscrevam-se no Metal Musicast, comentem muito. Mais um vídeo de resenha aqui, eu quero que vocês comentem sobre o que vocês acham do disco que nós vamos resenhar. Compartilhem muitos vídeos nos seus grupos também, vocês que fortalecem o Metal Musicast aqui na plataforma no YouTube. Thiago Raul Mauro tem feito comigo as parcerias, jornalista, assessor de imprensa. A gente tem se dedicado muito para trazer um conteúdo de muita qualidade para vocês, então a gente só pede isso, que vocês troquem ideia com a gente pelos comentários, deem o like e compartilhem nos seus grupos. E a tal banda que deveria ser muito mais famosa no Brasil e no mundo é o Winger. O Winger tá de disco novo. Aqui, disco Seven. Seven é o 7º disco, os caras não quiseram inventar, colocaram o nome indicando aí. Me lembrou Wizards, né? O Wizards, o ano Sim. passado lançou também o disco Seven. Mas vamos ficar aqui no Winger. O Winger tinha lançado anteriormente o Better Days Coming em 2014. É esse O aqui. Thiagão tem aí, que é muito bom, pesado dentro dos padrões do Sim. Winger. E aí, Thiagão, você... Eu gostei demais do Seven, cara. Gostei demais. Eu Achei que eles gostei, eu pegaram... gostei muito do disco. É uma tentativa de voltar um pouco às raízes da sonoridade da banda. Eu classifico como esse disco um híbrido entre o 2 e o Pool. Tem muita sonoridade dos dois discos, mas não é nenhum nem outro. Tem músicas que lembram alguma coisa, mas é meio que pega aqui, ó, pegaram esses dois discos aqui, mergulharam, criaram as músicas e fizeram o Seven. Para mim, eu achei muito uma pegada desses dois discos, mas atuais. São músicas muito bem feitas para hoje. Não, talvez se eles fizessem esse disco lá nos anos 80, a sonoridade seria outra. Tem muita coisa das gravações atuais, tem a pegada atual. Não, é um hard rock clássico, mas é um hard rock anos 2023. Sim, eu gostei muito, eu te entendo, eu entendo o que você está dizendo, porque eu entendi que é um bom equilíbrio, né, Thiago, entre a melodia, que os caras são muito fortes, né, para fazer esse rock melódico desde o começo, né, o Kip Winger tem uma capacidade muito grande de compor melodias, tal, e ao mesmo tempo é pesado, mas não é tão pesado quanto os caras estavam no Karma, no Better Days Coming, nesses eu acho que eles estavam assim até um pouco mais pesados do que a gente está acostumado a ouvir do Winger, né? Sim, E agora parece que eles recuaram um pouco, um é. tanto nessa sujeira, voltou um tanto, mas sem ser um retrô lá como que chamava aquela da propaganda de cigarros lá, cara? Da Fugiu Hollywood. da Miles Away. Não É. chega a voltar lá para Não. Miles Away, mas os caras acho que chegaram num ótimo equilíbrio, cara. A experiência dos caras. A primeira Então, faixa que eles divulgaram, se eu não me engano, foi a Proud Desperado. Ela é pesada, mas ela tem é, aquela pegada hard rock do Winger muito característica, mas não é pesado, não tá como Better Days Coming, tá como se eles tivessem lançado no Pool essa música. Tá com sim, aquelas, tipo, tá pesado, tá atual, mas tem o clima, eles parece que eles pegaram o clima lá da época e trouxeram para cá. E é muito empolgante essa música. O refrão é cativa, o Keep Winger canta pra caramba. O outro que eu destaco dessa música é o batera, o Rod, que é Rob, né? Não é Rod, Rod Morgenstein. isso. Rod Inclusive, Morgenstein. é um dos poucos bateristas canhotos. Sim, É, é, verdade. o Winger, para mim, os grandes destaques da banda sempre foram, para mim, né? O Keep Winger e o batera. Tipo, eu sempre prestei muita atenção nos dois. Sim, E nesse disco eles se destacam novamente, né? Para mim. sim. E completando a formação, a gente falou aí o Kip Winger vocal, baixo, guitarra acústica, tá né, deve ser violão, teclados, piano. Reb Beat, que toca muito também, né? Toca no Muito. Disney. Reb Beat, guitarra, gaita, teclados, piano.
E temos aí o Rod Morgenstein, que o Thiago já falou, bateria, percussão, piano, e o Paul Teclado, Taylor, os pelo teclados. a cargo do Paul Taylor, teclados, guitarra também. E tem o John Hott também, né, que Da entrou outra guitarra. na outra guitarra em 1992. Curiosamente, os outros 4 caras, além do John Hott, estão desde o início, cara. É curioso isso, né? Desde os anos É, 80 os caras estão, cara. E depois, em porque, 92, entrou o John Hott, cara. porque o Winger, eles talvez no primeiro e no dois chegaram a ter um sucesso, mas não foi um sucesso tipo Def Leppard. Foi um sucesso mediano, porque pro azar deles, os discos saíram no final ali do auge do hard rock. Então, eles não pegaram tanto o auge do hard rock mesmo, de arena. Eles pegaram Sim, o final e só que a sonoridade do Winger é um hard rock mais. Ele é melodioso, tem refrões contagiantes e tal, mas ele é um hard rock muito bem trabalhado. Não, sim, não chega a ser prog, mas, por exemplo, a música Rainbow in the Rose, ela pode ser considerada um hard rock prog, digamos assim. Então, eles conseguem. O som deles é. Para quem é aquele fã daquele hard rock mais diretão, talvez o cara pode não gostar, como alguns não gostam de Mr. Big, por exemplo. Não estou sim, comparando as bandas, mas tem as pessoas que gostam mais do hard rock classicão, tipo Rat, Poison, Cinderella, o cara não curte muito o Mr. Big, porque sim, é muito técnico. Mas o sim. Winger ele consegue balancear, mas talvez por esse lado técnico, eles não foram tão comercialmente para o alto, e eles não se venderam, no caso. Eles continuaram nessa pegada. Então, eles conquistaram o público que realmente gosta deles. É. Então, eu acho que por isso a banda se manteve até hoje, porque eles não se venderam musicalmente, fazem o que querem musicalmente e conseguem ter uma música muito bem trabalhada. E aí, para quem é músico e gosta disso, para que vai sair da banda se tem tudo É. o que eles querem no Winger, né? Então, acho que tem um dos motivos da formação não mudar tanto, né? E eles tiveram que superar toda a gozação que foi feita com eles pelo Metallica no vídeo A Year and a Half in the Life of Metallica. E depois aparecem no Beavis and Butthead. Também tinha um menino, tinha um personagem que vestia a camiseta do Winger e era zoado pelos outros. E isso certamente, no imaginário, pelo menos do pessoal lá dos Estados Unidos, acarretou, né? O que. Porque é aquilo, né, Tiago? Você é assessor de imprensa, você deve conversar muito isso com os artistas. Mais do que ser músico, como eu disse, o músico também tem que ser artista, ele também tem que representar algo, né? Aquela Sim, identidade única do cara, ela tem que ser projetada para o público. Então, o James Hetfield, a gente sabe, quem já foi lá para os Estados Unidos já pôde vivenciar lá, trocar ideia com quem curte metal e rock lá. O Hetfield é um cara assim que ele é um ícone absurdo da juventude lá até hoje, e foi muito mais nos anos 90. Eu costumo dizer, se o James Hetfield tivesse um dia acordado e colocado uma bandana pink na cabeça, roxa, no dia seguinte milhões de jovens ali dos Estados Unidos sairiam com uma bandana pink roxa listrada imitando ele. Ele era um ícone da cultura pop de lá. Ele era um modelo a ser seguido, o americano. O jovem dos Estados Unidos gosta de ver no James Hetfield, pelo menos ali nos anos 90, gostava de ver aquele jovem americano que ele quer ser. Eu costumo dizer, é o efeito Clint Eastwood. O Clint Eastwood é um ator e diretor que ele soube representar essa imagem do que o americano, do que boa parte do pessoal dos Estados Unidos gosta de pensar que é. E o James Hetfield vai um pouco nessa onda, né? Então, os caras, né, o Metallica zoou o Winger, cara, qual a representação, qual a projeção de representação do Winger depois dessa? Dos é, caras vítimas de bullying sendo zoados, né? eu Então, acho que até, é, complementando o que você falou, até, vamos supor, até 2010, mais ou menos, não era permitido que eu digo pela patrulha, você gostar de metal e hard rock ao mesmo tempo. sim, Ou você era hard rock ou você era metal. E eu acho que as pessoas foram evoluindo, as coisas foram evoluindo,
E hoje as pessoas percebem o quão bom são as músicas do hard rock. E não Sim, necessariamente você precisa se pintar, colocar batom, fazer aqueles cabelões laque e tudo mais, e que para escutar hard rock. Não. sim, As pessoas começaram a focar nas músicas. Então, eu acho que nessa época acontecia muito isso. Tinha uma certa rixa, sou metal, não vou sim. escutar hard rock. Hard rock é coisa de bichinho ou de mulher, como eles É, falavam, a galera na falava. época se falava, é. É, Então, falava, é isso, verdade. isso foi melhorando aos poucos, mas demorou. Demorou. Demorou para essas bandas conquistarem uma outra galera que não a galera do hard rock, né? É, mas o Winger, é o que eu falo, Thiago, o que representava para um jovem, imagina um menino de 13, 14 anos usando uma camiseta do Winger, o que representava para a formação, É, né, como eu posso, para afirmação de identidade do menino, pô, representava nada, então não pegou. Eu acho que o Metallica atrapalhou bastante a vida dos caras, pode ter certeza disso. Eu não gosto de ficar pensando que os outros são culpados pelo insucesso de um aqui, mas o Metallica teve um peso enorme na queimação de filme do Winger, pelo menos lá nos Estados Unidos. E depois o desenho também, né? O Beavis and Butthead. E os caras tiveram que superar isso, porque os caras são meio low profile mesmo, né? Porque você são, vê, o James Hetfield zoava o Bon Jovi e não pegou no Bon Jovi nada, porque o não, Bon Jovi não é esse lance low profile. O não. Winger parece que aceitou a segunda divisão da coisa. Não, tudo bem, a gente vai ficar aqui quietinho, a Para gente eles só. estavam tocar em clube, mas Exato. hoje eles são tipo uma banda clássica do estilo. Eles nos cruzeiros, nos festivais da Europa, Sweden Rock Festival, eles estão sempre em destaque. É a banda que superou pelas músicas, pela técnica Sim, deles, eles conseguiram atingir um patamar de cult, de cool, de músicas, de músicos técnicos. Eles fugiram da peste que foi criada sobre o hard rock, que sim. algumas bandas carregam até hoje. Então, o Winger é um caso curioso dentro desse cenário É, que eles conseguem atingir o público. Quem sim. gosta de progressivo, prog metal, vai eu não duvido que não goste do Não, som do os caras Winger. são uns baita músicos. Mesmo o Reb Beat, você vê, foi o Prod Snake. O Kip Winger tocou no Alice Cooper, né? Os caras Sim, são como sideman dos caras. É, eles são os baita músicos. Você vê os vocais na Tears of Blood. Eu anotei aqui, ó. Baita solo de guitarra, vocais excelentes na Tears of Blood, que é a terceira faixa do tracklist aí do CD, do álbum. Tem até clipe, né? Tô vendo aqui. Você pega a outro clipe lá, Heaven's Falling, é uma exato, música, mais é pop, é um uma pop pesadão, assim, né? uma semi balada, começa a balada e vai crescendo, né? Isso, mas tem essa abordagem bem pop, mas depois fica aquela power ballad, né, que o pessoal É, costuma falar muito, fica pesada dentro do estilo. Você tem assim, Voodoo Fire, eu anotei aqui, né? Lembra aquelas bandas tipo Living Color, Extreme, que tá lançando disco esse sim, ano também, né? Tem um lance mais da black music, um groove, né? Um lance mais groovado, assim. Resurrect Me, é esse o título, deixa eu ver aqui. Resurrect Me isso, é a Rezo. quarta faixa, também bem comercial, uma baita melodia na guitarra, vocais. Essa volta bem o que você falou, essa caberia lá no Paul, cara. Essa é bem assim, seria excelente, sem ser retrô, com a produção atual, com a sonoridade renovada, mas ela seria uma composição própria do começo do Winger, né? Cara, um Sim. baita disco, velho, um baita álbum. É um disco viciante, assim. Da É, viagem de férias recente, eu fiquei. Botava para ouvir no avião, assim, nos translados, assim. Pá, eu escutava o disco inteiro, assim, sem parar. muito bom. Não mudava faixa nenhuma, não é um disco cansativo. É um disco que traz te lembra para os anos 80, começo dos anos 90, mas ainda assim é atual, tipo, me pegou. Esse disco me pegou de verdade. Eu Bom. gostei bastante. Produzido pelo vocalista e baixista Kip Winger, gravado num estúdio lá em Nashville, que é o grande lugar da música lá nos Estados Unidos, Tennessee. E é isso, acho que citamos alguns destaques, comentamos muito É, sobre os o, perrengues que eles enfrentaram, né, Tiago? é Tem um disco nacional aí também. nacionalmente ele foi lançado também pela Shinigami, só que lá fora pela Frontiers, que a Frontiers eu considero a culpada por esse estilo sobreviver. Porque desde que ela foi criada,
Frontiers, só o nome já mostra o estilo, que é eles pegaram do disco do Journey do Frontiers. E então eles têm muitas bandas dessa pegada e eles mantêm vivo esse gênero na Europa e no mundo. Se não fosse essa gravadora e uma outra menor, não ia ter espaço para essa, porque tem que ser gente que gosta do estilo para trabalhar com essas bandas. E se o Winger tivesse numa major, estaria só mais um lançamento, não estaria com o destaque que recebe, porque o Winger é uma banda clássica. Então, eu dou muito crédito para Frontiers, para esse gênero tá em alta novamente, na Europa principalmente, e com muitas bandas de qualidade surgindo por causa dessa gravadora. Então, eu dou meus parabéns para Frontiers porque manteve esse tipo de rock vivo com destaque. É isso aí, Tiagão. Tá me ouvindo bem? Porque eu deu uma tremida aqui na minha internet, mas a gente já está caminhando para o final. Agradeço quem nos assistiu até agora. Comentem o que vocês acham do Seven, do Winger, o que vocês estão achando das nossas resenhas. E compartilhem muito, deem seu like, chegaram até aqui, curtiram, fortaleçam cada vez mais o Metal Musicast, compartilhando o link nos grupos. Tiago Ramalho, jornalista, assessor de imprensa, quer acrescentar alguma coisa? Já agradeço desde já, muito obrigado. Encerra aí, Tiagão. Não, só pedir para o pessoal comentar as músicas favoritas, o que achou do disco, a gente realmente lê os comentários. Pedir para se inscrever no canal do Cello, dar um like, porque ajuda o canal a ser visto. E até a próxima resenha. Como o Cello disse no começo do vídeo, tem muitas resenhas. Então, espero que vocês tenham gostado e nos acompanhem, que vai ter muito mais lançamento aqui no canal Metal Musicast. É isso aí, valeu, forte abraço a todos, tamo junto.